Lembra daquele vídeo em que um clã de hienas cercou um leão para devorá-lo? Sim, as hienas são realmente perigosas, mas só quando trabalham em equipe e atacam furtivamente. O que uma hiena pode fazer sozinha? Isso mesmo, procurar carniça ou pequenos roedores. Mas e se ela der de cara com um bando de leões? É pouco provável que ela consiga fugir. Afinal, qualquer leoa é mais rápida que uma hiena, o que significa que ela precisa encontrar... O que, Steve? Tá bom, vamos contar mais detalhes. Pode parecer estranho, mas às vezes se esconder no lugar mais visível é a melhor ideia do mundo. Uma hiena malhada estava devorando calmamente um elefante morto quando o cheiro dele acabou atraindo 7 leões machos de uma só vez. 7 leões contra uma hiena. Não é uma situação muito boa. Assim que os leões se aproximaram, a hiena fez algo genial. Ela entrou dentro do elefante. Ou seja, ela literalmente penetrou na cavidade abdominal e se escondeu por lá. Embora oponentes mortais estivessem saciando sua fome muito perto dela. Não sabemos ao certo se os leões realmente não notaram a hiena ou se eles simplesmente decidiram ignorá-la, porque queriam mais comer do que lutar. Seja como for, a hiena ficou esperando durante momentos muito perigosos. E então, quando tudo ficou um pouco mais tranquilo, ela saiu e ativou a terceira velocidade cósmica na mesma hora. E fugiu. Um dos leões fingiu que estava tentando alcançá-la, é claro, mas o elefante morto acabou lhe parecendo muito mais interessante. Aparentemente, essa tática de entrar dentro do seu almoço é bastante comum. Aqui, por exemplo, temos outra hiena que foi pega de surpresa por um clã inimigo. Para evitar conflitos, ela se escondeu na carcaça do elefante. E estes são exemplos da primeira página do Google, por assim dizer. Resumindo, esta é uma maneira muito boa de se proteger, como uma toca com uma única entrada onde ninguém pode se esgueirar por trás de você. Também é possível petiscar nas paredes desse abrigo durante a espera, mas isso é somente para os mais ousados. Normalmente, as hienas ainda são guiadas pela astúcia, não pela coragem. Elas são animais inteligentes para caramba que sabem exatamente como agir para alcançar o resultado desejado. Elas não deixam ninguém roubar suas presas, por exemplo. Elas podem lutar ferozmente pela comida, claro, ou podem simplesmente entrar na água. Quando as hienas atacam em clã, às vezes elas não conseguem comer toda a carne de uma só vez. Conseguir presas grandes é uma sorte enorme, então as hienas não podem simplesmente abandoná-las. Nessas situações, elas armazenam os restos de comida dentro d'água. Fotógrafos da vida selvagem, naturalistas e cientistas especializados em hienas em diversas ocasiões já viram esses predadores arrastando enormes animais mortos como zebras para dentro de rios e lagos e depois se alimentando deles ali mesmo. Há também relatos de hienas que mergulham para recuperar seu estoque de carne de lá do fundo. Obviamente, é simplesmente impossível para uma hiena arrastar algo como uma zebra para fora da água, mas arrancar um pedaço dela é bastante fácil. Os cientistas acreditam que a carne fica melhor armazenada na água. Mas mesmo que a hiena tenha comido demais, se por exemplo ela foi gulosa, não calculou suas capacidades ou se simplesmente não havia um corpo d'água por perto, ela sabe exatamente como corrigir essa situação. Um animal que come demais se torna obviamente mais lento e vulnerável. E isso são desvantagens inaceitáveis para a vida selvagem. Além disso, após a alimentação, a temperatura corporal da hiena aumenta e seu estômago fica repleto de sangue e carne, o que pressiona o diafragma, e isso dificulta a respiração do animal. Resumindo, não é muito agradável e, portanto, as hienas chafurdam. Elas procuram uma poça ou se deitam em águas rasas, o que permite que a água resfrie bem o seu corpo. Muito provavelmente a água também facilita a respiração. Depois desse descanso, a hiena ganha forças e a sua capacidade de comer mais volta. Essa maneira de lidar com a ingestão exagerada de comida não é tão ruim em comparação com uma outra, felizmente fictícia. Conrad Gessner, naturalista do século XVI, dizia que as hienas se empanturravam tanto que precisavam se espremer entre duas árvores ou pedras para espremer a comida para fora por ambas as extremidades. Soa como um completo absurdo, mas no século XVI as informações não eram muito verificadas e as histórias de hienas como criaturas assustadoras e nojentas eram bem populares. Além disso, há muito tempo as hienas são consideradas necrófagas, trapaceiras, traiçoeiras e jogadoras de um jogo sujo. Mas a verdade é que até 95% das presas que elas comem são mortas pelas próprias hienas. Ou seja, é um preconceito muito triste. Why you bully me? Para ser honesto, alguns dos hábitos das hienas são realmente estranhos. As hienas mordem os testículos dos búfalos. E também suas caudas. De propósito, esses predadores escolhem um búfalo fraco que se afastou do rebanho, espreitam por trás dele, o cheiram e o mordem. E não, as hienas não fazem isso para humilhar o búfalo ou impossibilitar sua reprodução. Na maioria das vezes, esse comportamento está associado à falta de presas adequadas ou outros problemas nutricionais. As hienas precisam caçar algo o mais acessível possível.
Os testículos e caudas podem ser comidos sem precisar matar a presa. Isso costuma funcionar bem à noite, quando os búfalos estão dormindo. Eu tenho muita pena deles. Eu não gostaria de acordar e descobrir que uma hiena esteve por perto. Lembra do Rei Leão da Disney? Nele, as hienas se juntaram ao Scar porque não tinham comida suficiente, queriam tomar as terras do bando de leões e coisas do tipo. Na realidade, esse cenário é improvável. No entanto, há pelo menos um exemplo conhecido de uma aliança entre hienas e lobos. No deserto de Negev, no sul de Israel, as condições de vida são bem mais ou menos, não há comida suficiente. Lá, pelo menos, uma hiena riscada foi vista como uma matilha de lobos. Pelo visto, os predadores dividiram as tarefas para otimizar suas ações e não passar fome. Os lobos são mais rápidos que as hienas e podem matar grandes animais. A hiena é excelente em encontrar lixo e cava muito bem. Além disso, suas mandíbulas são capazes de abrir ossos como se fossem latas. Lembre-se desse detalhe, voltarei a falar dele um pouco mais tarde. Uma aliança com lobos não é o único movimento astuto das hienas. Elas também sabem muito bem como os abutres se comportam. Sim, as hienas têm um olfato muito apurado. Mas por que se esforçar quando você pode simplesmente observar o que está acontecendo lá do céu? Assim que uma hiena vê um grande grupo de abutres e percebe que as aves estão prestes a pousar, ela corre para o local. Onde quer que os abutres pousem, com certeza haverá algum animal morto para se alimentar. É importante chegar ao animal morto rapidamente, antes que o cheiro atraia outros predadores. Por isso as hienas tiveram essa ideia de se orientar pelos abutres. Na verdade, as aves são seus olhos no céu, mas elas nem suspeitam que as hienas se aproveitam delas. Agora imagine que você é um pesquisador que resolve explorar uma caverna na Arábia Saudita e do nada você descobre ossos. E não só alguns, mas 10.000 ossos de cavalos, gazelas, cabras, camelos, burros, hienas e humanos. Qual a primeira coisa que você pensa? Talvez houvesse algum cemitério antigo aqui? Ou um local de culto de humanos pré-históricos? Ou vai ver essa seja uma evidência de cruéis sacrifícios? Nada disso. Na verdade, a caverna encontrada era o lugar de banquete das hienas durante milhares de anos. Quando os arqueólogos realizaram a datação por radiocarbono, descobriram que os ossos eram de várias épocas, abrangendo mais de 7.000 anos. Ou seja, as hienas vinham literalmente para o mesmo lugar, comiam ali, enterravam os ossos e iam embora. Geração após geração, durante milênios. Isso é que é uma verdadeira tradição familiar. Mas para que as hienas precisavam desses ossos? É um pouco mais complexo do que uma simples incapacidade de se livrar do lixo. Como eu disse, esses animais são capazes de guardar comida para depois caso ela seja muita. Quando não há um rio ou lago por perto, as hienas enterram os ossos e pedaços de carne em buracos rasos. E as hienas realmente amam ossos. A natureza dotou-as de mandíbulas incrivelmente fortes, capazes de esmagar ossos para chegar à medula óssea. E isso é tão nutritivo que compensa qualquer esforço. Além disso, os ossos também são fonte de nutrientes como o cálcio e o fósforo, o que nunca é demais. Especialmente se você precisar passar fome constantemente e em cada refeição precisar aproveitar tudo o que puder. Em busca de ossos e carne podre, as hienas podem cavar até mesmo sepulturas humanas. Afinal, bem, elas são animais. Têm zero respeito pelos mortos. E na Idade Média esse comportamento causava horror. Em almanaques ilustrados de artigos zoológicos da época, a hiena é retratada como uma criatura traiçoeira e imunda conhecida por viver em cemitérios e desenterrar pessoas falecidas recentemente para devorar seus cadáveres. Como a hiena é um animal noturno, esses acontecimentos ocorriam à noite, o que reforçava sua fama sombria. Além de comer cadáveres, outras qualidades malignas foram dadas às hienas. Acreditava-se que elas eram capazes de mudar seu sexo de masculino para feminino e vice-versa, por serem criaturas traiçoeiras. Também diziam que as hienas imitavam o som da voz humana para atrair as pessoas para fora de suas casas e devorá-las. As hienas podiam supostamente enfeitiçar cães, privá-los de seus latidos e paralisar qualquer um dando 3 voltas ao seu redor. Resumindo, eram criaturas simplesmente diabólicas. Brabos e peludos, fedorentos, e puxa, eles são feios! Mas eu fiquei interessado nessa história da imitação da voz humana. Talvez as hienas sejam realmente capazes de fazer alguns sons não muito típicos dos animais? Este é o Crocota, um cão-lobo mítico que acreditava-se que vivia na Índia e na Etiópia. De acordo com outra versão, o Crocota poderia ter surgido da união entre uma hiena e um leão. Resumindo, todas as descrições dessa misteriosa fera eram as mais estranhas possíveis. Plínio o Velho faz referências a 2 criaturas parecidas com o Crocota, o mais rápido de todos os animais.
Com o tamanho de um burro, pernas de veado, pescoço, cauda e peito de leão, cabeça de texugo, cascos fendidos, bocarra de orelha a orelha e uma placa óssea no lugar de fileiras de dentes. Disse que consegue imitar as vozes do gênero humano. O estudioso bizantino Fóssil e o antigo escritor romano Cláudio Eliano também mencionam a capacidade do crócota de reproduzir sons humanos. E infelizmente hoje em dia os cientistas têm certeza de que nenhum crócota místico jamais existiu. Muito provavelmente as pessoas simplesmente ficaram muito impressionadas com as características das hienas, afinal elas podem realmente fazer sons enervantes. É só pensar na famosa risada delas. E se você vive numa época anterior ao auge da ciência moderna, não é de surpreender que as hienas pareçam monstros para você. Com o tempo, as pessoas estudaram as hienas o suficiente para entender quais relatos antigos eram reais e quais surgiram devido a uma rica imaginação. Sim, essas histórias sobre mudanças de sexo e coisas do tipo acabaram sendo fictícias. Mas os cientistas descobriram que as hienas são muito mais parecidas com os humanos do que se imagina. Esses bichos vivem em grupos que podem chegar a mais de 100 indivíduos. Mas dentro de seus clãs existe uma ordem e uma hierarquia muito claras. São grupos realmente sociais. Compare só. Na sociedade humana, as pessoas prósperas passam suas conexões úteis para seus filhos. A mesma coisa acontece na sociedade das hienas. Aquelas que têm uma posição mais alta têm mais chance de herdar amigos, conhecidos e outras conexões necessárias do que aquelas que estão mais baixo da escala social do clã. As filhas das hienas da elite, por exemplo, vivem mais. Provavelmente por serem cuidadas por um longo período de tempo por um grande número de indivíduos. Como os clãs de hienas são matriarcais, o status é passado de mãe para filha, assim como todos os outros bônus possíveis. E mesmo que a hiena mãe morra, sua prole continuará a interagir com as mesmas amigas hienas. Em geral, tudo isso parece realmente muito humano. Até mais!